Patrick quer ser padre desde criança. Ele não frequentou um seminário, mas não desistiu do sonho. Patrick conseguiu um emprego como faxineiro no Vaticano, esperando que um dia ele pudesse vestir uma batina. Quanto mais Patrick trabalha, mais seu objetivo parece inalcançável. Ele cuidadosamente limpa todas as salas e, ao se reunir com padres, ele zelosamente recita passagens da Sagrada Escritura. Ele até conseguiu limpar os aposentos do Papa algumas vezes. Infelizmente, em nenhuma das vezes ele foi notado. Até um momento fatídico que mudará tudo. Neste dia, ele está limpando alguns móveis velhos armazenados em um grande e empoeirado salão. Em meio a todas as outras tralhas, uma mesa de mogno e uma cadeira que combinam chamam a atenção do Patrick. O empregado imediatamente quer sentar-se, para que ele possa se sentir como um membro de alto escalão do clero. E então algo estranho acontece. A mesa imediatamente começa a tremer, como se não estivesse feliz por um faxineiro estar sentado nela. As gavetas da mesa se abrem e um pergaminho, uma caneta e tinta voam para fora delas. Eles pousam na mesa como se sendo guiados por alguma força desconhecida. Patrick ouve uma voz atrás dele que se dirige ao empregado pelo nome. Patrick está assustado, pensando que um dos clérigos o tinha visto vadiando. Mas quando Patrick se vira, ele fica com mais medo ainda. Atrás dele no trono há um anjo real. Suas asas se moviam em sincronia com o sorriso do rosto. Patrick quer ir embora, mas o anjo o convida para ficar e compartilhar o desejo de seu coração. O faxineiro, sem hesitar, disse que queria se tornar o Papa. Imediatamente depois do Patrick dizer isso, a folha de pergaminho voa para perto dele e a caneta aparece em sua mão. O anjo responde que pode cumprir já esse desejo, mas que será muito caro. Em troca, Patrick não deverá mais ter boas intenções, nem praticar boas ações. Pensando que isso é algum tipo de piada, Patrick concorda e um momento depois, o texto transcrito está no papel na frente dele. O empregado assina e vira-se, mas não há mais ninguém no trono atrás dele. Alguns funcionários da igreja correm para o salão e se dirigem a Patrick, dizendo: "Sua santidade, a inauguração acontecerá em 2 horas." O ex-faxineiro mudou seu nome e foi por algum tempo o papa mais controverso da história. Eventualmente, quando a Fundação SCP recolheu os móveis de mogno, todas as referências ao reinado de Patrick foram removidas da internet, dos registros do Vaticano e de todas as outras fontes. Atualmente, os móveis estão sob contenção dentro da Fundação, com o número SCP-738. O conjunto contém 3 elementos principais. SCP-738-1 é a mesa. A cadeira de alto nível tem o número SCP-738-2. E a cadeira de escritório em forma de trono é o SCP-738-3. As propriedades anômalas do objeto só se manifestam quando um ser vivo, com no mínimo nível baixo de inteligência, senta-se na cadeira em frente à mesa, ao mesmo tempo em que o trono SCP-738-3 deve estar atrás deles. Durante a ativação, as gavetas da mesa se abrem. Um pergaminho, tinta e caneta voam para fora deles. Quando o papel aparece na frente do sujeito, nele surge uma frase escrita à tinta. Essas mudanças podem ser vistas por vídeo através de uma câmera de vigilância. Se há um estranho na sala, o fenômeno pode não ocorrer. Neste momento, o trono se inclina para trás. O trono se aproxima do SCP-738-2 ou se posiciona na frente dele. A voz da criatura sentada no trono sai distorcida em gravações de áudio. É impossível de se ver a criatura a menos que se esteja sentado no SCP-738-2. A voz que aparece no início da ativação da anomalia oferece ao sujeito várias tentações. Elas podem estar relacionadas a poder, dinheiro, liberdade ou até mesmo relacionamentos amorosos. Se o sujeito disser sua própria sugestão, a voz fica em silêncio por um tempo e então dá seu preço. Essas negociações podem durar muito tempo, em longas conversas, caso o sujeito não queira pagar o preço estabelecido, especialmente se pedirem algo que beneficie terceiros. Nesses casos, o pedido não é concedido. Quando ambas as partes chegam a um pacto, o acordo é feito e executado imediatamente. A exigência também é cobrada no mesmo instante. Isso é geralmente acompanhado de fortes dores físicas e sentimentais. A intensidade dessas dores é diretamente proporcional à complexidade e à influência do pedido. Acontece que os sujeitos pagam o dobro do preço por seus pedidos, mas a criatura é cuidadosa com essas nuances. Sempre menciona que o pagamento é obrigatório e que ele não tem relação com a dor que o sujeito terá que suportar. De acordo com os participantes dos testes, as vozes que ouvem são diferentes das que saem na gravação. Todos os sujeitos também descrevem a aparência da criatura de forma diferente. Mas apesar de sua forma, todas as descrições incluem adjetivos como sedutora e charmosa. Além disso, a aparência da entidade muda durante cada visita, mesmo para o mesmo indivíduo. Se pouco tempo se passar entre as sessões com a mesma pessoa,
Então a criatura assume uma forma parecida ou idêntica. No primeiro teste, o ente tomou a forma de uma pessoa vestida com uma jaqueta vermelha e dourada. Ofereceu ao pesquisador o amor de todas as mulheres que ele queria, bem como o status de membro do Conselho O5. Ele, é claro, recusou, e graças a essa recusa, os pesquisadores determinaram que todas as ferramentas voltam à gaveta a uma velocidade de cerca de 10 metros por segundo. A criatura geralmente oferece liberdade aos funcionários da classe D, ou pelo menos alguma habilidade que os ajude a obter liberdade. Mas esse benefício nunca acabou durando muito. Uma vez um funcionário teve que sacrificar a vida de seu melhor amigo em troca de sua própria liberdade. O homem imediatamente desapareceu das instalações da fundação. Mas 5 horas depois, funcionários da fundação encontraram o fugitivo, que disse que desta vez a entidade esteve na forma de uma estranha sedutora. Durante este experimento também descobriram que o anômalo pergaminho é feito de pele humana. Havia outro classe D para o qual não foi oferecida liberdade. Em vez disso, a anomalia concedeu ao sujeito um fenômeno que impossibilitava que ele fosse preso em uma cela. Em troca, a criatura solicitou todas as memórias de sua mãe. Depois de tentar levar o fugitivo de volta para a sua câmara, 12 funcionários morreram, assim como o próprio funcionário da classe D. A fim de evitar que coisas semelhantes aconteçam novamente, a Fundação decidiu permitir o acesso à anomalia apenas para pesquisadores ou funcionários da classe D com QI abaixo de 60. Tais cobaias simplesmente não sonham com coisas muito ambiciosas, mas geralmente solicitam coisas simples. Um exemplo foi um funcionário da classe D com deficiência intelectual que pediu um Sloopy Joe, um sanduíche de carne moída e molho, em troca de seu brinquedo chamado Mopsy. Este funcionário realmente gostava de seu brinquedo, mas foi difícil para ele dizer não ao coelho rosa gigante cuja forma a anomalia tinha assumido. Os pesquisadores tinham dúvidas se a entidade iria aparecer para alguém com deficiência intelectual, já que o sujeito tenha que ser capaz de ler para assinar o documento. Contudo, o SCP-738 preparou seu próprio sistema especial de escrita, composto de pictogramas e desenhos, para que o sujeito pudesse ler o papel e entender. O pobre homem ficou muito tocado pela perda de seu brinquedo. Quando lhe deram um brinquedo semelhante, ele o chamou de Mopsy também, mas ele desapareceu imediatamente. Uma vez que os perigos em potencial da anomalia superam seus supostos benefícios, várias tentativas de destruí-la foram feitas. Porém, armas de tiro, fogo e explosivos não tiveram efeito, mas um golpe com um machado conseguiu deixar um longo corte na mesa de madeira. Logo em seguida, o agente que manuseara o machado morreu agonizando. E o corte sumiu por conta própria depois de um longo período de tempo. Por isso, não destruíram mais os móveis de madeira. Depois disso, um dos pesquisadores tentou descobrir qual era a anomalia, fazendo uma consulta a ela. A criatura apareceu para ele como uma enorme cobra e revelou algo ao cientista que o fez ser internado em uma clínica psiquiátrica. Mas acima de tudo, a criatura gostava de Sheldon Katz, o chefe do departamento jurídico da fundação. A entidade assumiu a aparência de um professor de Katz da sua faculdade de Direito. A conversa durou cerca de 41 horas, depois da qual Katz desmaiou de exaustão. Antes deste experimento, o advogado havia elaborado um documento confirmando que ele esteve presente em uma reunião com o SCP-038 por vontade própria e não por ordem da fundação. Então eles discutiram a definição da palavra dever por muito tempo. O advogado se recusou a revelar o acordo feito, mas a anomalia parecia gostar dele, porque depois disso apareceu um envelope de couro vermelho que tinha um forte cheiro de enxofre. Dentro, um bilhete dizia que a anomalia se divertiu muito com Katz e ficaria feliz em vê-lo a qualquer momento. Um bom advogado faz acordo até com o diabo. A propósito, essa anomalia muitas vezes é chamada de pacto com o diabo. Mas essa entidade é realmente o diabo? Estou inclinado a acreditar que o ente na verdade nem existe. Acho que a mobília em si tem poderes miméticos. Quando um sujeito se senta no SCP-738-2, a personalidade do primeiro se divide. O sujeito então vê uma manifestação secreta de sua personalidade sentada no trono, má ou boa. Os sujeitos subconscientemente escolhem projeções para essas manifestações. A personalidade dividida cria um campo magnético tão forte que seus pensamentos começam a soar como voz distorcida nas gravações de áudio. E é também por isso que o trono se inclina para trás. No processo, o campo criado muda tanto o sujeito em si quanto sua realidade circundante. A pessoa posteriormente sente dor e todos os seus desejos podem se tornar realidade. Afinal, se essa entidade fosse o diabo, é improvável que ela fizesse esses acordos tão honestamente. Se você mesmo assim acha que ela é o Satanás, compartilhe seu argumento nos comentários. E eu estou curioso para saber o que você iria pedir se sentasse no SCP-738-2.